Deixa só eu dar uma olhada aqui. Vou pegar o material didático para vocês, que por alguma razão acho que eu fechei o livro. Página 16, nós vamos falar sobre a rigidez de triângulos. Rigidez de triângulos. Vocês já perceberam que muitas vezes em portão de casas, né, ou aquelas em sítios assim, né, que eles colocam aquelas porteiras, sempre eles colocam uma madeira na diagonal? Vocês já perceberam isso? Já. Por que será que eles fazem aquilo ali, né? Quando eles traçam aquela diagonal, eles estão criando um triângulo. Um triângulo. Vocês já devem ter percebido também que o telhado da casa também é um triângulo, né? Tudo quanto é coisas rígidas, né? Instrumentos rígidos aqui, eles criam sempre o formato triangular. Então aqui na página 16, ele traz até para a gente ali uma estrutura metálica, né, de um galpão, e veja que está cheio de diagonais ali, né, nos quadradinhos que eles criam, eles vão traçando diagonais. Por que que eles fazem isso? Para poder tornar essa estrutura mais rígida, mais rígida. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora um materialzinho que eu tenho de plástico aqui, quanto a uma rigidez. Gabriel Caminho chegando. Olha só. O Vitor chegou, o caminho. Olha só, vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó, na minha mão? Dá para ver? Sim. Beleza. Eu tenho uma base vermelha, de mesma cor, tem a mesma medida, tá? E a base superior vermelha também, e as laterais são azuis. Então eu tenho... Que figura geométrica é essa? Quem saberia me dizer? Um losango? Ele é um paralelogramo, né? Tem duas retas paralelas. Ele é um paralelogramo. O losango é um pouquinho diferente, eu vou mostrar ele daqui a pouco. Tem uma diferença, tá? O losango, as medidas são iguais. Você não está errado, viu, Felipe? A diferença do losango para o paralelogramo comum, né? É que as medidas no losango são as mesmas. E aqui eu tenho 4 medidas. Duas medidas. É tipo um retângulo virado de lado. Isso, exato. E essa observação foi muito importante. O Felipe falou assim, esse losango aqui é tipo um retângulo virado. E olha só como ele é flexível, ó. Vou pôr meu dedo aqui na ponta dele, ó, do vértice, e vou começar a empurrar. E olha o que vai acontecer com ele, ó. Virou o retângulo que o Felipe tinha observado. E você viu como foi fácil para eu construir esse retângulo? Eu só dei uma empurradinha. De um paralelogramo, virou outro paralelogramo, só que agora retângulo. Né? Eu tenho dois lados paralelos aqui, né? Então eu tenho um paralelogramo. A diferença é que eu tenho um retângulo porque os ângulos são retos. E no meu outro, eu tinha os meus ângulos que não eram retos, né? Um aqui é agudo e o outro é obtuso. E olha como foi fácil fazer isso. Imagina um portão que tem esse formato. Ele dobra com muita facilidade, ó. Qualquer pressãozinha no portão e ele perde a sua estrutura, né? Uma porteira lá e tal, uma estrutura metálica como aquela da apostila. Se ele tivesse esse formato aqui, ó, ele não aguenta pressão, né? Ele dobra, não aguenta. Por isso que se você sentar no garfo, no garfo não, no cano da bicicleta, né? Principalmente essas de alumínio, que são menos resistentes, ela quebra com uma facilidade enorme, né? E aí, normalmente eles fazem um triângulo ali para dar uma resistência um pouco maior. Mesmo assim o alumínio parte, né? Mas pelo menos ela não enverga no vértice. Ela não enverga dessa maneira. Vou pegar outro, ó. Olha outra figura. Tem um quadrado aqui, né? Os 4 lados vermelhos eu tenho um quadrado.
Olha como é fácil também manipular isso. Ó. Pelo vértice, eu vou dar uma tensionada aqui. Ó. E essa minha figura virou o losango que o Felipe tinha observado. É um paralelogramo. Oi. O que tem na ponta dessa figura? Que ela se move. Na ponta deles aqui, ó, é o botãozinho para eles encaixar, né? De encaixe. Ah, tá. Tá bom? Que eu formo aqui, elas são encaixadas, tá? Então aqui eu tenho o losango que o Felipe tinha dito, né? É um paralelogramo, né? Os lados são paralelos, porém aqui as medidas são iguais, né? 4 medidas iguais, então eu tenho um losango. E se eu pressionar aqui de novo, ela volta a ser um quadrado. Olha que simples que fica, né? Ela é muito frágil, né? A sua construção. Eu posso construir figuras diferentes com os mesmos lados. Com essas mesmas medidas, eu construo os mesmos lados aqui, figuras diferentes. Onde você achou isso, Ronaldo? É um material meu, eu uso para geometria. Ah. É um material meu. Que a gente não está no presencial, não dá para usar, mas eu uso para principalmente o 6º ano, né? A construção do conceito geométrico. Essa outra figura minha aqui, que figura é essa? Ai, eu esqueci o nome disso. Como é que é? Trapézio, né? Trapézio, isso, é um trapézio. Isso. Trapézio, isso. A minha base tem uma medida amarela aqui, né? A base superior é azul e as duas da laterais têm a mesma medida. Então é chamado de trapézio. Se eu tenho duas medidas iguais, trapézio o quê? Mesma coisa do triângulo. Isósceles. Duas medidas iguais. Isósceles, tá bom? Duas medidas iguais, isósceles. E olha só como ele também é frágil, né? Se eu apertar aqui, ó. Virou um triângulo? Virou um triângulo, ó. Só deu uma tensionadinha ali, já perdeu a estrutura dele, né? Já virou um triângulo. E se eu continuar aqui, ó, ele vai até partir, ele pode quebrar e tal. Se eu apertar aqui em cima, vai descer pro lado de cá, mas né? quebra ou quebra para depois conseguir pôr? Ele depende da rigidez, né, da resistência do material, isso é uma matéria da física, ele pode quebrar, que é o exemplo que eu dei da bicicleta. Mesmo sendo um triângulo, muitas vezes ali, né, naquela estrutura, às vezes ele monta um triângulo, às vezes não. Às vezes é um trapézio ali também. Mesmo sendo uma figura rígida, a resistência do material pode não ser forte, ele pode quebrar, tá? Mas você não modifica o formato da figura. No caso desse quadrilátero aqui, do trapézio, eu modifico o formato da figura. Eu posso construir uma outra figura com as mesmas medidas que eu tinha anteriormente. Não mudei as medidas. As medidas são as mesmas. Eu só construí outra figura. É possível, então, eu construir várias figuras geométricas com as mesmas medidas. Bom, ela não resiste, né? Agora, vamos ver o triângulo. Eu tenho esse triângulo aqui. Que triângulo é esse? Isósceles. Como ele recebe? Ah, não. Não. É escaleno. Não. Equilátero, tá tudo igual. Dois lados iguais, os três. Tipo, dá pra ver por causa das cores, né, Ronaldo? Tipo, quando é duas coisas igual, três, a cor é igual. Já saquei, já. Isso. Equilátero traz a ideia de equilíbrio, né? Então, os três lados iguais. Isósceles, de isonomia, ali tem dois lados iguais. E o escaleno, eu pensava sempre numa escada, né? Vou subindo, vou aumentando de valor, então escaleno, uma escada. Bom, olha só esse triângulo aqui, ó. Se eu ficar tentando apertar os vértices dele, ó, claro, se eu tensionar o centro aqui, a resistência do material não é grande, eu vou quebrar, né? É o que eu estava falando antes. Mas se eu tentar formar outra figura com essas mesmas medidas, eu não consigo. Posso virar ela de outro lado, girar, tentar pressionar aqui o vértice dela, e ela continua sempre sendo um triângulo. Sempre sendo um triângulo. Isso mostra a rigidez dos triângulos. Por isso que eles são muito usados na construção civil. Ô, Ronaldo. Oi. Dá para medir o ângulo desse triângulo?
Hã? Se dá para medir? É. Com o transferidor dá. É. Bota ele na carteira aqui, pega o transferidor e mede. Mas um triângulo equilátero tem sempre a mesma medida angular. Sim. Qual é a medida de um triângulo equilátero? Dos ângulos? É 60. 60, né? Porque os três ângulos são iguais, então 180 dividido por 3, 60, né? Bom, olha só, não consigo construir outra figura geométrica tendo essas três medidas aqui, ó. Sempre um triângulo, é a rigidez. Vou pegar outro. Que triângulo é esse? Isósceles? Esse daí é um isósceles. Esse é o isósceles. E veja, com as mesmas medidas desses triângulos, né, os dois amarelos e um vermelho aqui, eu não consigo também criar uma outra figura geométrica, apenas essa. Com essas três medidas aqui e as três medidas angulares que nós temos nesse triângulo, eu não consigo modificar a minha figura. O triângulo é rígido, sempre essa rigidez aqui, ó, não muda. Vou pegar outro. Esse triângulo aqui. Tá vendo? Escaleno. Esse é o escaleno. Escadinha, né? Azul, vermelho, amarelo, três Ô, medidas Ronaldo, diferentes. tá dando uma travadaça. Mesma coisa. Definir um triângulo Alô? com essas três medidas dos lados e dos... Vamos voltar então. Estão me ouvindo? Não. Gravando tudo. Travou demais. Travou. Os Estão me últimos ouvindo? 30 segundos. Agora sim. Pessoal? É, Oi? tá indo. Beleza. Então, ó, triângulo escaleno. Ouviram? Sim. Caiu. Beleza. Triângulo escaleno, lado azul, vermelho, amarelinho, né? Três medidas diferentes. Estão me ouvindo, gente? Tô. Agora Ronaldo tá meio travando. Sim. Meio? Sétimo ano. Ronaldo, você mostra tudo em 30 segundos. Oi. Beleza. Quando se travar, vocês me avisam, tá? Me avisando aí. Tá. Beleza. Então, olha só. A mesma coisa, ó. Não consigo modificar Travou. a figura geométrica. Por mais que eu force os vértices, ela continua sendo um triângulo. Não consigo criar uma outra figura geométrica com essas medidas aqui desse triângulo. A partir do momento que eu defini um triângulo, ele não se modifica mais. Ele é rígido. Essa figura aqui vai continuar sempre sendo a mesma. Deu para me ouvir aí? Deu. Ô, Ronaldo, só se você Beleza. mudar as medidas Sim, de deu. algum lado. Aí muda, ele fecha, né? Isso. Gente, definir o triângulo, ele é rígido. As outras figuras, não. Eu tenho aqui o meu trapézio. Ele está definido. Peraí que abriu. Ele está definido. O meu trapézio está aqui, bonitinho. As medidas estão aqui. Porém, ele não é rígido. Ó. Eu consigo manipular, ó, construir outras figuras geométricas. Consigo dobrá-lo. Né? Se eu pegar aqui o quadrado, ele está definido. Os seus lados estão aqui, bonitinho. Mas, ó, ele é manipulável. Eu posso dobrá-lo. Com o triângulo, isso não acontece. Ele é a figura geométrica mais rígida que nós temos. Definir um triângulo, ele não se modifica, né? Você pode girar o triângulo, né? Ele está aqui, o azulzinho está para baixo. Eu posso girar o meu triângulo, mas eu não modifico a figura. A figura é a mesma. Entenderam, gente? Sim, você não consegue mudar a forma, você só consegue
Pode girar, fazer o que você quiser, mas modificar o formato dele não é possível mais. Por isso que ele é tão usado na engenharia, na arquitetura, tá bom? Como estruturas. Só a título de curiosidade aqui, só para mostrar para vocês, no meu material aqui, ó, eu também consigo criar circunferências. Eu ensino circunferência, raio da circunferência e tal, usando esse materialzinho meu aqui, ó. Tem uma circunferência menor, uma maior, e o raio e o diâmetro da circunferência a gente aprende usando esse materialzinho aqui também. Ele é bem legal. Bom, então voltando para a apostila nossa, aqui, ó, olha só o que ele está dizendo ali, né? Por que o triângulo é chamado de estrutura rígida? Dizemos que um triângulo é uma estrutura rígida porque as medidas de seus 3 lados determinam um único triângulo. Olha só, vamos marcar isso. As medidas dos seus 3 lados determinam um único triângulo. Não tem como modificar isso. De modo que não há como modificar seus ângulos sem mudar as medidas dos seus lados, tá bom? Então, eu posso até modificar, mas eu teria que aumentar, né, as medidas e tal, e aí eu estou modificando o meu triângulo, né? Bom, essa rigidez tem muitas aplicações sociais, como na construção de portões, pontes e outras obras arquitetônicas. Então, comecem a observar nas ruas, sempre que vocês chegarem, às vezes, numa loja ou na estrada, vocês vão sempre ver triângulo. E por que aquele triângulo está ali? Ele está ali para dar rigidez àquela estrutura, para que ela ganhe uma rigidez maior, né? Para que ela não se dobre. Já nos quadriláteros, essa rigidez não aparece, pois é possível alterar seus ângulos, mesmo sem alterar as medidas dos lados. Olha só, é possível alterar os seus ângulos, mesmo sem alterar as medidas dos seus lados. Lembram que eu peguei aqui as minhas figuras aqui, eu fiquei modificando os ângulos, né? Sem modificar a medida dos lados, sempre as mesmas medidas, né? De modo que a união de seus vértices não forma uma estrutura rígida e imutável. Assim, para oferecer rigidez a uma estrutura retangular, basta fixar sua diagonal. Ou seja, eu tenho aqui um retângulo. Se eu quiser dar rigidez a ele, o que eu faço? Traço a diagonal. Aí eu criei um triângulo, 2 na verdade, né? E aí a minha figura fica rígida. Então, se eu tiver um retângulo ou um quadrado, ou um trapézio, né? Eu venho ali e traço a minha diagonal. Venho aqui e traço uma diagonal. Pronto, eu dou rigidez àquela figura. Vocês vão observar muitas vezes. Olha aqui essa estrutura metálica que está no desenho, ó. Olha só como eu tenho um retângulo aqui, ó, que eu estou desenhando em vermelho. E olha como ele vai trançando, né? Olha só, ele vai trançando aqui, ó, criando retângulo, criando triângulos, ó. Por que ele faz isso? Para dar rigidez a essa estrutura. Olha quantos triângulos eles criaram ali, né? Aí a estrutura desse negócio aqui, ela fica rígida, né? Se ela fosse só retangular, ela não ficaria rígida. Em ponte tem bastante essas coisas, né, Ronaldo? De treliça, assim. Muito. Vocês vão olhar, para onde vocês vão olhar agora, vocês vão ver que tem sempre construções triangulares para dar rigidez àquela estrutura. Dúvidas? Não. Não? Não. Beleza. Bom, polígonos. Nós vimos lá aquelas linhas poligonais. E quando eu junto os polígonos, quando eu junto aquelas linhas, eu formo polígonos. Né? Eu tenho aqui um exemplo de polígono convexo. Polígono convexo.
Nossa, que será que é um polígono? Ah, eu ganhei de vista lá no quinto ano, convexo e tem mais um, não tem? Tem o côncavo ou não convexo. Isso. Ciências. Isso. Tem os polígonos côncavos ou não convexos, né? Normalmente a gente Ô, fala de... Ronaldo, Oi. esses dias mesmo eu tava olhando os cadernos antigos e tinha um monte de resumo de matemática escrito polígono convexo, não convexo, côncavo, não sei lá o quê. Aí eu falei, gente, o que é isso? Quem sabe me falar um exemplo de polígono não convexo? E agora, hein? Vou desenhar aqui, ó. Vamos ver. Eu aprendi isso uma vez, só que eu Aprenderam? esqueci, velho. Aprenderam. Eu vou desenhar um mais ou menos assim. Assim. Ah, eu lembro, tipo, côncavo tipo, é alguma coisa relacionada à colher, que é pra frente, pra Então, trás, tá algo do vendo. tipo côncavo e convexo. Ali é o formato. Côncavo é pra dentro e convexo é pra fora. Não tem tanto a ver. Ali tem uma questão angular, né? Aqui é um outro aspecto. Aqui é polígonos côncavos e convexos. Oi? É sempre que tem tipo um vértice pra dentro, né, do polígono que ele é convexo. Na história da colher até tem a ver, né? Uma parte côncava e convexa, mas não muito. Porque a colher, ela faz mais ou menos isso aqui, né? Aí você tem uma parte côncava e uma parte convexa. Não é bem isso aqui o polígono, tá? Porque ali é uma curva. Olha só. Um polígono convexo e um não convexo. A diferença entre eles é que ao traçar uma reta aqui, ó, eu tenho uma reta que fica pro lado de um pedaço da minha reta fica do lado de fora do meu polígono. Olha só, no de cá, que é convexo, ao traçar qualquer reta aqui, ó, ela sempre vai passar por dentro desse polígono. Nesse não convexo, olha essa minha reta azul, né? Ela ficou um pedacinho para fora aqui, ó. Isso traz uma ideia de que eu tenho aqui um ângulo maior do que 180 graus. Todos os ângulos de um polígono convexo são menores do que 180. Todos os ângulos são menores do que 180. No não convexo, eu tenho um maior do que 180. E um jeito mais fácil de você saber é traçando essa reta aqui, ó. Aí eu tenho um pedacinho que fica para fora. Se um pedacinho ficar pra não fora dessa convexo. reta, não... Ele é côncavo. Não convexo ou côncavo, tá? E, tipo, aí você passa a linha lá naquele lá, aquele lá é convexo. O da esquerda ele é convexo. Tá bom? O da esquerda ele é convexo. Passa essa linha reta, assim. Você pode passar a linha reta e pode perceber, ó, não fica nenhum pedacinho dela para fora, né? Ela passa sempre por dentro. Olha a diferença do convexo para o não convexo, né? Beleza? Só uma retomada aqui com vocês, mas não vai ser importante para a gente agora não, tá? Só para a gente ir lembrando alguns nomes. Bom, além dele falar dessa questão de convexo aqui, ele traz... você já estudou alguns conceitos sobre polígonos convexos, vamos relembrá-los a seguir na representação do pentágono ABCD. Então eu tenho aqui A, B, C, D e E. Eu tenho 5 lados, então ele é chamado de pentágono. 5 lados, pentágono. Os elementos desse polígono. Vamos lá. Os elementos desse polígono. O lado, também chamado às vezes de aresta, tá bom? O lado às vezes também é aresta. O lado é cada um dos segmentos de reta que compõem a linha poligonal, o contorno do polígono, né? Por exemplo, o lado AB, o lado BC, o lado CD, DE e EA, né? São os lados ou arestas do meu polígono. O vértice são os pontos de intersecção, né? Os vértices aqui a gente já sabe bem. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E.
Ângulo interno. Isso aqui traz confusão, hein? Ângulo interno e ângulo externo. Meu ângulo interno são os ângulos dentro do meu polígono, né? Por exemplo, esse ângulo A, esse ângulo B, esse ângulo D, esse ângulo E. E eu tenho esse ângulo C aqui, ó. Esse ângulo C. Porém, se eu estender aquela reta que eu fiz ali, ó, que o material fez, na verdade, eu consigo encontrar um ângulo externo, que eu vou fazer em vermelhinho. Então, esse ângulo em vermelhinho é chamado de ângulo externo. Por quê? Porque ele está de fora do meu polígono, né? Ele é construído traçando-se uma reta suporte ali, né? Esticando mais o lado dele aqui, ó. Esticando mais o lado do meu polígono, eu consigo traçar uma reta e pegar o meu ângulo externo. Nos outros vértices, eu consigo também. Se eu esticar mais um pouquinho aqui no vértice B, ó, eu pego o meu ângulo, deixa eu fazer ele bonitinho. Se eu esticar um pouquinho mais aqui, ó, eu tenho meu ângulo externo ali também. Olha lá, meu ângulo externo. Então, em cada um dos vértices, eu posso ir construindo, esticando aquela reta para construir um ângulo externo. Deu para entender a diferença de ângulo interno e ângulo externo? Pessoal? Deu pra entender, sim. Deu? Samara? Felipe? Deu? Entendi, Leonardo. É assim. Estendeu o lado do polígono, você tem o ângulo externo. E a soma do ângulo interno com o externo dá quanto? 180. 180 graus. 180 graus. É um ângulo raso, tá bom? Esticou ali, pegou o seu ângulo externo, a soma do externo com o interno dá 180 graus, tá? Bom, eu tenho ali ainda a diagonal do polígonos. A diagonal é cada um dos segmentos de reta com extremos em dois vértices, não consecutivos. Por que ele fala vértices, dois vértices não consecutivos? Quais seriam os dois vértices consecutivos? Falem para mim dois vértices consecutivos. No meu polígono. A e B. A e B são vértices consecutivos. Certo. A e B. O A e E também são dois vértices consecutivos. Já A e C não, né? Já A e C não. Que a diagonal é a união de dois vértices não consecutivos. Porque se eu unir dois vértices consecutivos, eu tenho o quê? Se eu estou unindo dois vértices consecutivos, eu tenho o quê? Uma reta, um segmento de reta. É um segmento de reta. A diagonal também é um segmento de reta. Mas a união de dois vértices consecutivos é o lado do meu polígono. Entendeu? A diagonal, então, ela une dois vértices não consecutivos. Aí essa aqui é a minha diagonal. Então, sempre dois vértices não consecutivos, né? Porque os dois consecutivos ali são os lados do meu polígono. Simples isso? Sim. O conceito de lado, a diferença entre lado e diagonal, ficou clara? Ficou. Passe um traço aí destacando aqui, né, na diagonal, ó, dois vértices não consecutivos, tá bom? Eu poderia criar outras diagonais ali, né? Eu não tenho só aquela AC ali, né? Eu tenho outras também. Eu poderia traçar de A até D. Eu poderia traçar de E até B. É outra diagonal. Eu poderia traçar de D
até B, outra diagonal. E eu poderia traçar de C até E. E aqui eu formei uma estrelinha, né? Olha o pentagrama aqui. Esse aqui é o famoso pentagrama. É as diagonais do pentágono. Construindo todas as diagonais do pentágono, tem o pentagrama, tá? Que é a estrelinha. Alguns conhecem como estrela de Davi também. Já tinham visto essa figura? Já, Ronaldo. Sim, Eu já. acho que não. A construção das diagonais do pentágono gera o pentagrama, ou famosa estrelinha de Davi para alguns aí. Bom, falado então da diagonal, nós temos o conceito de polígono regular. Nós temos o conceito de polígono regular. O que é um polígono regular? É todo polígono que possui ângulos internos de medidas iguais e lados também de medidas iguais. Porque, por exemplo, por que isso aqui chama pentágono? Né? Porque ele tem 5 lados. Mas eu poderia construir esse tipo de figura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Construir essa figura. Ela tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Bom, se ela tem 5 lados e é um polígono fechado, né? Então ela também é um pentágono. Qual a diferença desse pentágono para esse outro? É que esse daqui, Não tem lados iguais. esse aqui não tem lados iguais. Então ele é não regular. Então sempre que ele falar polígono regular, polígono regular, as suas medidas são iguais. Essa medida é igual a essa é igual a essa é igual a essa é igual a essa. Dúvidas sobre o polígono regular? Nada. O regular, lados iguais, não regular, que não são iguais. Os lados não são iguais. Consequentemente, os ângulos também são todos iguais aqui, tá bom? Todos os ângulos são iguais. Alguma dúvida? Não. Não? Então, beleza. Essa segunda aula nossa aqui se encerra nesse ponto. A terceira, a gente começa a pensar algumas construções aqui, tá? Algumas relações de ângulos e construções de mosaico. Beleza, pessoal? Deixa eu fazer só a chamada e aí a gente já encerra aqui. Vocês estão liberados para o intervalo. Um minutinho. Aqui já puxaram o 7, sempre buga na primeira, eu faço a segunda, ele puxa certinho. Aí, beleza. Então, liberado, pessoal, aula encerrada. Não precisa responder no chat, não, tá? Já fiz a chamada automática aqui. Tchau, Ronaldo. Bom, gente, até. Falou. Até. Tchau, Ronaldo. Tchau, tchau.